Oi, pessoal. Agora a gente vai ver a parte dos divisores, tá? Vamos lá. Um divisor é um número natural diferente de zero que, na divisão do primeiro pelo segundo, é exata. Por exemplo, olha só. A gente fala que um número é divisor de outro quando esse segundo divide o primeiro, deixando um resto zero. Como assim? Por exemplo, 20 dividido por 4 é 5, por resto zero. Então, a gente fala o quê? Que 4 é divisor de 20, porque deixa o quê? Um resto zero, tá bom? Então, vamos lá. Mas, se a gente for perceber, ó, o 20 a gente dividiu por 4 e deu o resto zero. Mas o 4 não é o único divisor de 20. Outros divisores de 20, 2, 5, 10 e o próprio 20, tá? Então, como é que a gente faz para achar todos os divisores? Como é que a gente faz? Aqui eu vou mostrar um algoritmo para a gente descobrir isso, tá? Vamos começar repetindo o MMC que nós fizemos na outra aula. Ó, eu tenho aqui 18, né? E vou fazer o MMC dele aqui. Ó, 18. Qual é o primeiro primo que divide 18? 2. Aí aqui dá 9. Qual o próximo primo? É o 3. Aí dá 3. O 3 ainda divide 3 e sobra 1, né? Então, isso aqui é o MMC. Para achar os divisores, o que a gente faz? Eu coloco aqui um símbolo da multiplicação, coloco aqui o número 1 e faço o seguinte procedimento. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu vou pegar o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Agora eu vou pegar o próximo 3 e vou fazer novamente, agora com essa linha aqui. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 6 dá 18. Então, essa parte aqui são os divisores de 18. Então, se eu pegar aqui o número 18, eu consigo dividir pelo quê? Pelo 1. Eu consigo dividir pelo 2, que aqui dá 9. Eu consigo dividir pelo 3, que aqui dá 6. Eu consigo dividir pelo 6, que dá 3. Consigo dividir pelo 9, que dá 2. E pelo próprio 18, que dá 1, certo? Então, esses aqui são os divisores de 18. Vamos fazer um outro exemplo agora com o número 110 aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, 110, qual é o primeiro primo que eu posso pegar? O número 2. 110 dividido por 2 dá 55. Qual o próximo primo? 3 não divide 55, então o próximo primo é 5. 11, próximo 11 e aqui 1, tá? Então, a gente tem aqui que o MMC é a multiplicação, o produto desses três números aqui. Só que, na verdade, eu quero agora saber os divisores. Então, a gente pode fazer dessa seguinte maneira. Coloca esse traço, o sinal de vezes aqui da multiplicação. Começa aqui com o número 1 e vamos ao procedimento. 2 vezes 1 dá 2. O próximo, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Agora o 11. 11 vezes 1 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. 11 vezes 5 dá 55. E 11 vezes 10 dá 110. Então, quais são os divisores? Deixa eu trocar aqui a caneta. Quais são os divisores de 110? O quê? 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 e 110, tá bom?
Então, esses são os divisores. Agora a gente vai para um outro conceito, que é o máximo divisor comum. A gente tinha estudado o mínimo divisor comum, que é o mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, e agora a gente está estudando o maior divisor comum, o máximo divisor comum. Como assim? Ó, eu tenho aqui, vamos supor, deixa eu pegar aqui vamos supor que eu tenho aqui o número 10 e o número 20. O máximo divisor comum entre os dois aqui é 10. Por quê? Eu só tenho divisores aqui comuns, ó. O 2, o 5, o 10. O 20, ele só divide o 20. Ele não divide o 10, porque o 20 é maior do que o 10, tá? Então, vamos agora descobrir aqui, então, como é que a gente faz para achar o MDC, tá? Como é que faz o MDC? A gente faz primeiro aquele MMC que a gente já está acostumado. Como é que faz? Ó, 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. 5 dá 1. Aqui dá 3 ao quadrado vezes 5. E aqui? 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. E temos esse aqui. Ó, a regra para o MDC é o seguinte. O MDC é o produto dos fatores primos comuns, cada um com o menor expoente que se apresenta na fatoração, tá bom? Então, quais são os fatores comuns? O 3 aparece aqui e aparece aqui. O 2 não, só aparece aqui. O 5 aparece nos dois, tá? Então, qual é o MDC? Comum aqui, o 3 e também é comum o 5. E qual o expoente que a gente vai usar aqui? Os menores que aparecerem. Aqui é 2. Aqui o expoente é 1. Então, vou usar aqui o expoente 1. E aqui é 1 e aqui é 1. Então, aqui vai ser 1 mesmo. Então, qual é o MDC? É 15. Que é o máximo divisor comum entre 45 e 60, tá bom? Uma outra maneira de fazer o MDC é o quê? É a gente fazer aquela maneira ali como se a gente estivesse fazendo o MMC, só que a gente não vai dividir, a gente só vai colocar aqui os que dividirem os 3, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer aqui separado, isso que eu fiz aqui em cima, ó, 180, 240, 252. Ó, todos eles são divisíveis por 2? São. Então, vamos lá. 2, aqui dá 90, aqui dá 120, aqui dá 126. Todos eles são divisíveis por 2 ainda? Sim. Então, eu continuo. 45, 60, 63. No MMC, o que eu faria? Embora nem todos fossem divisíveis por 2, o que eu ia fazer? Eu ia continuar aqui, colocando aqui o 2, porque ainda tem aqui um 60 que divide por 2, né? O que eu ia fazer? Ó, por 2, ele ainda divide 60. Eu ia repetir esse aqui, dividir o 60 e repetir esse. Mais uma vez, só esse aqui que divide 2. Eu continuo aqui, aí aqui dá 45, 15, 63.
Aí, depois disso, o que que eu veria? Ah, algum que divide por 3. Todos eles dividem por 3. Ah, então esse aqui é incomum, ó. O por 3 é incomum. Então, o que que eu vou fazer? Por 3. Aqui dá 15, aqui dá 5 e aqui dá 21. Agora, eu posso dividir por 3 também, só que só o 15 e o 21. Então, se fosse o MDC, eu não colocaria o 3 novamente, só que aqui eu vou colocar que eu estou fazendo MMC. Ó, então dividir por 3, só que dessa vez esse 3 só divide o 15 e o 21. 3 vezes 5, repete o 5 e aqui é 7, tá? Agora, mais uma vez, eu vou dividir agora por 5, só que o 5 só divide o 5 e o 5 ali, né? E depois eu vou botar o 7 aqui, tá? Então, se fosse o MMC, seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Só que acontece que é MDC. Então, eu só posso o que a gente consegue dividir os 3 números. Então, seria esses aqui, seria esse aqui, e o resto não, porque o resto não divide os 3 números, né? Então, ó, seria o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Ó, que é 12, tá? Então, como é que foi feito isso? Foi assim, ó. O 2 divide os 3, então a gente vai dividir aqui, né? Os 2 dividem os 3 números, então a gente coloca o 2 aqui. Agora, o 2 não coloco de novo aqui, porque ele só divide 60, ele não divide 45 nem 63. O próximo que divide os 3 é esse aqui, ó, o 3. Então, eu coloco o 3. Depois eu chego no 15, no 20 e no 21. Só que não tem mais nenhum divisor comum entre esses aqui, tá? Então, eu paro por aqui mesmo. E esse é o MDC, tá bom? Então, fiz dessas duas maneiras aqui, só para ver que dá a mesma coisa, tá? Só para ver como é que a gente chegou a esse MDC, tá? Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui o número 16 e eu tenho o número 28. Tem um divisor comum? Tenho, número 2. Aí eu coloco 8, 14. Outro divisor comum, sim. 4, 7. E agora? O 2 é comum? Não. Ele só divide o 4. Então, o 2 aqui não vai entrar no MDC, tá? Aqui 2 e repete 7. Esse 2 aqui também só divide o 2, então não vai entrar no MDC. Esse 7 aqui também só divide esse 7 aqui, então também não entra no MDC. Então, os únicos comuns aqui foram esses aqui. Então, o MDC é 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Uma outra maneira de a gente calcular o MDC é fazendo essa gradezinha aqui de divisão. Ó, 28 dividido por 16, e a gente vai dividindo até que o resto seja zero. O que a gente faz? Vou botar aqui, fazer desde o início, para vocês entenderem aqui, bem do início. Deixa eu apagar aqui. Aí, vou fazer junto aqui, tá? Então, eu pego 28 e faço esse jogo da velha aqui. Dividido por 16. 16 vezes 1 dá 16. Para 28, 12. Coloco esse 12 aqui. O 12 vezes 1, 12. Para 16, 4. Aí, esse 4 aqui vem para cá. 4 vezes 3, 12. Para 12, 0. Então, esse último número que aparece aqui, o último divisor, é o MDC, tá? Então, é uma outra maneira da gente calcular o MDC, tá bom? Então, é só isso, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu gravo algum outro vídeo explicando melhor o que ficou mais complicado de entender, tá bom? Obrigada, até a próxima.